Livro de João, quero estar cooperando, trabalhando, ministrando em cima daquilo que Deus colocou no meu coração, que está dentro desde a primeira ministração que o pastor Gabriel ministrou também, sobre o Pai, o Filho, o Espírito. Irmãos, João, livro de João 16. João, capítulo 16. Só que você vai ler o versículo de cima, do capítulo 15. O 26, está logo em cima. Aí nós vamos estar lendo o 16 também. 26. Quando, porém, vier o advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito, e vós também darei testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. Agora lá no capítulo 16, João, Evangelho de João 16, agora lá no versículo 5. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Sei que, ao dizermos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Todo pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso que eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o revelará a vós. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Até aqui, irmãos. Eu sei que Deus ele tem uma palavra para o nosso coração. Irmãos, se a gente começar a buscar na palavra de Deus, o Espírito Santo, a gente logo de cara a gente vai encontrar ele em Gênesis. E em Gênesis, o Espírito Santo de Deus, ele está se movendo, ele está pairando, ele está ali num silêncio. Eu entendo esse silêncio, eu quero trazer isso para relacionamento com o Espírito Santo. Nenhuma criação, nada que Deus tem para fazer em nossa vida, Ele não vai fazer enquanto o Espírito Santo, nós não estivermos com Ele, entendendo, e Ele movendo em nós. Eu acredito que tudo que Deus tem para fazer, Ele vai enviar o Espírito dele para poder preparar um ambiente, como foi falado sobre o odre. Primeiro Ele vai preparar o odre para poder receber o vinho. E o que o Espírito Santo de Deus, eu acredito que nesses dias Ele está fazendo, é nos preparando, Ele está movendo. E na realidade é um tempo que Deus está trabalhando dentro de nós. Porque o que Deus tem para fazer está aqui dentro. O reino de Deus está dentro de nós. Então Ele está trabalhando dentro de nós para nós colocar isso para fora. E o Espírito Santo de Deus, ele estava se movendo no começo, ele estava preparando, porque o Pai tinha uma revelação, porque o Pai tinha algo para poder revelar. Então o Espírito Santo começou a preparar, e o Pai disse: haja luz. E na hora que o Pai disse: haja luz, a luz apareceu, ela chegou.
E a gente entendemos que essa luz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, ninguém consegue testemunhar Jesus aqui se não for pelo Espírito Santo. Glória a Deus. A gente só vai conseguir dar testemunho de Jesus quando o Espírito Santo estiver se movendo em nós. Você só vai conseguir dar testemunho do Espírito Santo, em si de Jesus, do Evangelho, quando o Espírito Santo estiver se movendo em você. Quando você tiver um relacionamento com Ele. Porque quem convence é Ele. É Ele que vai nos caminhar à verdade. Jesus, Ele é o caminho. Eu acredito que o Espírito Santo é a verdade, porque Ele nos convence para chegar à vida. É Ele que vai nos mostrar. O apóstolo Luiz Hermínio fala algo que é interessante. Ele diz que a salvação, ela é só o princípio, ela é só a porta que vai entrar. E o Espírito Santo de Deus vai nos preparar para a gente poder encontrar a vida e trazer vida na terra. Aleluia. E Deus, Ele está preparando eu e você para isso. Deus, Ele quer trabalhar em nós através do Espírito dEle. E o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha no silêncio. Irmãos, o lugar onde o Espírito Santo mais vai falar com você é no teu quarto. O lugar onde você mais vai ter revelação é você e Ele em algum lugar, trancar a porta e conversar com Ele. É interessante que no princípio você vai ver que estava um caos, estava escuro, e o Espírito Santo de Deus estava se movendo ali, porque o Pai tem algo para criar aqui. O Pai tem algo para poder criar na terra. O Pai tem algo para poder criar nessa cidade. E Ele só vai fazer, Ele só vai poder criar alguma coisa quando o Espírito Santo estiver se movendo e nós estivermos entendendo isso, para Ele poder criar algo, para Ele poder dizer haja luz, para que o Espírito venha revelar o nosso Senhor Jesus aqui nessa cidade, em você. Irmão, ninguém consegue viver o Evangelho sem o Espírito Santo. Ninguém consegue parar de fazer nada sem o Espírito Santo. Nós precisamos dele. E o Espírito Santo de Deus, ele vem porque nós precisamos e dependemos dele. E nós precisamos entender o que está no coração dele, porque é Ele que vai convencer as pessoas do engano, do pecado. É Ele que vai nos levar à verdade. Aleluia. A gente só vai conseguir transmitir a verdade do Evangelho, a verdade do Reino, através do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós estamos nesse dia em busca do Espírito Santo, e nós precisamos buscar o que está no coração dele, o que está no coração do Pai, o que o Pai quer falar, o que o Pai está querendo criar. Porque o Espírito Santo de Deus está na terra se movendo, e o Pai quer fazer algo na terra através da igreja. O Pai está querendo fazer algo na terra através de mim, através de você. E todas as vezes que Jesus aparece, Ele vai mostrar algumas coisas em nós que precisam ser mudadas. Porque na hora que a luz apareceu, as trevas também apareceram. O que me chama a atenção é isso. A luz chega e as trevas aparecem, as trevas tinham que sair fora. Mas quem tira essas coisas é o Pai. Você vai ver que o próprio Pai depois faz separação, o próprio Pai começa a tirar, para Ele poder começar a criar as coisas em nós, para Ele poder começar a manifestar o que Ele tem na terra, para Ele poder começar a manifestar o que Ele tem na tua vida, na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Ele está aqui. Oh, e ele quer colocar para fora o que Ele colocou dentro de você. Você vai ver que se a gente começar no começo, você vai ver que é algo tudo dentro, mexendo com água, Deus fazendo separação de água, dá a entender separação de alma e espírito, para depois Ele começar a fazer outras coisas aqui fora. O trabalho de Deus, o trabalho do Espírito Santo é dentro da igreja, para depois sair para fora. Você vai ver que a igreja ela só saiu para fora depois que o Espírito Santo se moveu, quando eles estavam prontos para poder sair. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente precisamos entender o que está no coração dele. Irmãos, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele prega falando a verdade. Vocês crucificaram esse Jesus que vocês crucificaram, é esse Jesus aí que vocês colocaram ele no madeiro, vocês espancaram e judiaram, e 3.000 pessoas foram salvas. E esse tempo é o tempo que nós estamos desesperados, falando não, que Jesus vai fazer. Não, irmão, é a verdade. Sabe por que eles entenderam? Porque aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Estavam transbordando de vinho novo. Glória a Deus. Ao ponto que achavam que eles estavam embriagados. Meu Jesus. Ao ponto que achavam que eles estavam loucos. E o que Deus
quer fazer nesses dias é isso. O que Deus quer fazer nessa cidade é isso. Aleluia. Não, Deus ele quer transformar essa cidade. Quem vai transformar essa cidade vai ser o Espírito Santo de Deus através da igreja. Eu creio, Deus. Aleluia. Existe uma obra e ela já está pronta. E nós precisamos cooperar com o que já está pronto. Glória a Deus. A igreja precisa entrar dentro disso. Irmãos, a obra de Deus ela já está pronta. Ninguém faz a obra de Deus. Ela já está pronta. Aleluia. Nós precisamos entrar e nós só vamos entrar através do Espírito Santo com Ele. Só Ele pode nos guiar a essa verdade. Só Ele pode nos guiar o que está acontecendo, o que Ele quer fazer. A igreja precisa entender o que os céus estão cantando. A igreja precisa entender a voz do céu. Irmão, não adianta a gente cantar aqui embaixo sem saber o que está sendo cantado aqui em cima. Já foi falado, eu já disse isso uma vez aqui. Não adianta a gente cantar aqui sem saber o que os céus estão cantando. A gente só vai saber o que os céus estão cantando com relacionamento. Porque o Pai só vai revelar os íntimos. As revelações só vai vir através dos íntimos. Daqueles que estão em relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O problema é que muitas das vezes a gente acha que nós somos perfeitos. O Espírito Santo de Deus agora vai se afastar. É Ele que convence você do erro, do engano, do pecado. É Ele que te leva a toda a verdade, a justiça, a praticar a justiça correta. É Ele que faz isso. Na realidade, teria que ter isso todo mês, tinha que ter isso. Entender o que o Espírito Santo está dizendo. Porque é Ele que está aqui conosco agora. Aleluia. É Ele que está nos levando a essa verdade. Meu Deus. Glória a Deus. O caminho e a verdade nos leva à vida. O caminho, a verdade nos leva à vida, ao Pai. Aleluia. Glória a Deus. Só que as mentiras, elas nos levam a atalhos que vai conduzir para o inferno. Isso é Provérbios, irmãos. A gente precisamos entrar e entender o que está dentro do coração dele para esses dias. Irmãos, não adianta a gente vir na igreja só para poder e não entender o que está no coração dele. Você precisa entender o que está no coração dele a respeito da tua vida, o que ele quer com você aqui. O que ele quer com você na tua cidade, dentro da tua casa. Deus já tem tantas coisas para poder fazer. Só que nós estamos tão preocupados com outras coisas, esquecemos, não valorizamos tudo aquilo que Ele já tem. A igreja está correndo atrás de algo que ela já tem. O livro de Efésios fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, já está pronto. Glória a Deus.